Shalom! Tudo bem com você? Assim, logo após a queda, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Caim tornou-se agricultor, enquanto Abel, pastor de ovelhas. Passado algum tempo, os irmãos fizeram uma oferta a Deus. Como o Senhor sempre olha para a pessoa em primeiro lugar e depois para a oferta, Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Com isso, Caim se irou com um semblante abatido, uma expressão facial que demonstrava de forma nítida, né? Isso aí. Percebendo isso, óbvio, Deus fala com ele. Deus já falava com o ser humano desde o jardim, né? Falava com Adão, agora fala com Caim. Deus fala com ele questionando por que ele estava daquele jeito e orienta sobre o pecado. Nós vamos falar neste estudo um pouco sobre a orientação de Deus a Caim. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos por essa oportunidade de estudo, Pai. Rogamos as tuas bênçãos. Rogamos, Senhor Deus, que derrame pela tua bondade infinita, Pai, da tua sabedoria, para que possamos desvendar a sua vontade, para que possamos desvendar, Senhor Deus, o verdadeiro significado das Escrituras. Nós agradecemos por esta oportunidade de ouro que consagramos a Ti. Abençoa, Senhor Deus, todos os que vão assistir esse estudo, para a honra e glória do Senhor. Nós te rogamos sempre, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. É isso. A primeira ocorrência da palavra pecado na Bíblia acontece em Gênesis 4:7. Vamos ler? Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Glória a Deus, maravilha, é isso. Vamos trabalhar com o princípio da primeira ocorrência nesse versículo, porque a primeira vez em que uma palavra aparece nas Escrituras nos diz muito a respeito do seu significado. Né? E como a palavra de Deus não muda, nós podemos compreender que desde a primeira vez em que a palavra é empregada nas Escrituras, a sua acepção em si permanece a mesma. É lógico que uma palavra pode ter mais de uma acepção, mas elas não vão mudar. Né? Idiomas diferentes, por exemplo, a palavra está ali. Após as ofertas que os irmãos fizeram, o versículo 7 que nós lemos é, na realidade, parte da resposta de Deus a Caim. Quando se olha para o original em hebraico, a palavra pecado oferece a noção de errar o alvo, errar o caminho ou ainda estar em falta. Isso nos diz que é possível praticar um pecado mesmo sem intenção. Eu pratico uma conduta e não tenho intenção de pecar, mas acabo pecando porque a conduta em si ela é considerada um pecado. Mesmo que eu não tenha intenção, eu faço sem perceber, eu faço sem ter a noção daquilo. Aliás, as escrituras acabam oferecendo a noção de um sistema através do sistema de, vamos dizer assim, de ofertas que foi praticado na época do tabernáculo e depois do templo de Jerusalém, né, na época em que ele estava operando. Por esse entendimento, ou seja, através do sistema de ofertas que a gente lê lá em Levítico, né, no livro de Levítico, ele descreve muito bem isso. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vai colocando ali oferta pelo pecado, oferta pela culpa, por exemplo. Né? A palavra pecado, como eu disse, com base nesse entendimento, a palavra pecado pode descrever o que estiver em falta com a vontade de Deus. Logicamente, considerando a vontade de Deus primariamente o que foi escrito na Torá. Há outras palavras que são empregadas com o sentido de pecado, mesmo no hebraico ou no grego, né, no Novo Testamento. Né? Ou mesmo no sentido de quem erra o caminho oferecido pela palavra do Senhor, que está estabelecido na Bíblia, né, nas Escrituras. Existem outras palavras.
mas sejam quais forem, elas têm basicamente essa orientação de errar o alvo, errar o caminho. Tem isso daí que a gente pode considerar. Nós vamos trabalhar o conceito de pecado a partir do versículo de Gênesis 4:7 que a gente já leu. Amém? Amém? Em primeiro lugar, o pecado está atrelado à conduta do ser humano, o procedimento de cada um. A partir das observações da vida e do mundo, em contato com as coisas do mundo, que possuem uma natureza corruptível, efêmera, muito passageira, designa, na realidade, o que pode ser considerado pecado. Porque quando se toma contato com as coisas do mundo, afasta-se da palavra de Deus. Entretanto, as condutas são diferentes porque são diferentes as noções que as pessoas têm do mundo em que vivem. O que é certo para um pode não ser certo para outro, né? Ou seja, as pessoas têm noção diferente do mundo, do espaço ao redor e do ambiente em que estão inseridas. Isso significa cultura. Como eu disse, o que é certo para um pode não ser certo para outro. O que é cultura para um é costume, outro não tem, e por aí vai. Né? Isso significa, é muito mais complexo, né? Isso significa que é preciso uma referência, a fim de que todos possam caminhar no mesmo sentido a partir dela, a partir dessa referência. E essa referência, qual é para todos nós no sentido espiritual? É a lei de Deus. Né? A lei do Senhor é boa, agradável e perfeita, porque Deus entregou leis que são santas, com mandamentos que são igualmente santos, justos e bons, como representações da sua vontade. Os mandamentos são a vontade de Deus. Do mesmo modo, ela não está oculta ao entendimento do ser humano, né? Nem está longe do próprio ser humano, mas está perto do seu coração. Né? Como é a palavra de Deus. O mandamento, a lei é eterna, a lei é estável, ela não muda, ela é perfeita. E ela é a verdade, com certeza. Né? O apóstolo João ensina que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, isso é um conceito que nós temos que ter sempre. A lei é a vontade de Deus. E quando a gente fere a lei, quando a gente infringe os preceitos da lei, nós estamos cometendo pecado. Mas por que usar tantas qualidades assim para descrever a lei, não é mesmo? A lei, como a referência que todos nós temos, é a vontade de Deus, já falamos, que é expressa através das Escrituras. É lógico, né? Nós podemos até dizer que a vontade de Deus é lei para nós. Ou alguém aí não entende a vontade de Deus como lei para nós. Isso aí fica para cada um, né? Por isso faz todo sentido chamar a Torá de lei, embora não seja esse o significado primário da palavra, porque ela é a vontade de Deus. A palavra Torá é ensino, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui nós estamos tomando de Torá como lei. E lei por quê? Porque é a vontade de Deus, é o que Deus quer para todos nós. Então ele ordena que nós cumpramos os seus mandamentos. É importante enfatizar que o bom procedimento das pessoas, né, a conduta boa de cada um, impulsiona boas obras. Isto é, a conduta é o que impulsiona e realiza as obras que as pessoas fazem no seu dia a dia no cumprimento da palavra. Muito importante isso. Portanto, se fizer bem, caminhando, agindo, procedendo em relação a tudo e a todos como Deus quer, certamente a pessoa vai ser aceita. Certamente nós seremos aceitos ao final. Seremos aprovados diante do altar do Senhor. Isso é o fundamento aqui. De outro modo, né, podemos dizer, anda na linha que tudo vai bem. A segunda parte do versículo apresenta a noção de pecado em relação à palavra de Deus, que é a referência. Ou seja,
Se não fizeres bem, aqui toma o sentido de não agir conforme as regras. Não agir conforme a vontade de Deus expressa nos mandamentos. Para isso, a pessoa ela tem dois caminhos. Não agir bem, né? Se não fizer bem. Ou seja, dois caminhos em que ela não age bem. Um mais profundo do que o outro. Um mais grave do que o outro, vamos dizer assim. Primeiro, ela teria que transgredir a lei como vontade de Deus. Ou seja, embora tivesse a regra consigo, a pessoa conhece, ela sabe, né? Sabe que é um mandamento, sabe que tem que fazer, a pessoa não atende ao mandamento e transgride a lei, mesmo, eventualmente, sem querer. Foi o que aconteceu com Adão, que não fez bem no Éden e não foi aceito, sendo expulso logo em seguida. Nesse caso, chega-se à noção de falta ou de errar o alvo, que nós já falamos. O segundo aspecto é assim, ó, que a pessoa sequer segue o mandamento, ou seja, ou a lei, né? Na realidade, a pessoa é avessa à autoridade e completamente fora da lei. Ela vive completamente fora da lei, porque não aceita a soberania da vontade de Deus em sua vida. Ela quer fazer aquilo que ela quer fazer. Não tem vamos dizer, não quer se submeter à palavra de Deus, não quer se submeter à vontade do Senhor, porque ela é a pessoa, nesse caso, ela pensa que é senhora da vida e ninguém vai dizer para ela o que tem que ser feito. Esse é o problema. A pessoa, nesse caso, ela não submete à autoridade da palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é dialética e conversa, né, em diversos níveis de aprofundamento. Nesse contexto, interessa ver que na resposta a Caim, Deus apresentou o conceito de pecado empregando ainda uma linguagem figurada. Se não fizer bem, o pecado jaz à porta. O pecado não jaz em lugar algum, mas é dito que ele jaz à porta. Mas que porta é essa? Né? Essa porta pode indicar a vida da pessoa, o coração, o seu interior, ou simplesmente pode indicar a ideia de algo prestes a suceder. O pecado está ali, na portinha. Dá vazão, ele entra. Ou seja, o pecado está potencialmente presente para perturbar e corromper. Potencialmente. Ele não está na vida da pessoa o tempo todo. É como algo que você guarda na gaveta. Se você abre a gaveta, ele pode pular fora, né? O apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala sobre isso. Ele escreve a respeito dizendo: havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observa, enquanto ele está falando de concupiscência, conceber o pecado, ele não está falando que isso gera a morte. Porque, nesse caso, essa primeira parte, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, ele diz que, em outras palavras, a concupiscência coloca o pecado à porta. Fica ali, ó, quietinho, paradinho. Se o pecado se consuma, essa porta se abre, o pecado entra na vida da pessoa. É esse o detalhe. Concupiscência, né, é o conjunto de prazeres sensuais, sexuais ou materiais de toda ordem. Né? A cobiça ou o desejo por bens materiais. Ou ainda, a gente pode falar de uma maneira mais genérica, né, é quando se tem mais da carne e menos do espírito. Quando a concupiscência aflora no coração da pessoa, ela gera o pecado que fica em estado potencial, é o que nós falamos. Ela surge no coração, a concupiscência surge no coração com o desejo. Se tiver oportunidade, ela pode se realizar. No Éden, a ação da serpente com a mulher representa a concupiscência, que fez surgir o desejo pelo fruto proibido no coração dela. Estando diante da árvore, a oportunidade se tornou viável para pegar o fruto, o que acabou, uma vez consumado, gerando a morte. Né? Por isso, Tiago falou que quando o desejo é concebido, gera o pecado, mas a morte somente vem com a consumação, exceto, lógico, para aquelas atitudes cuja concepção já é em si um pecado. Por exemplo, né, o Cristo falou que ele nos ensinou que atentar, né, numa mulher para a cobiçar, isso já é adultério. Embora a consumação na carne não tenha acontecido, observa. Então a pessoa só pensou e teve a concupiscência aflorada no coração. Para ele, isso, pelo que o Cristo ensinou, isso já é adultério.
então o pecado já está ali, ele já entrou na vida da pessoa, né? O pecado não é uma força maligna que fica ao redor do ser humano esperando uma ocasião para derrubar. Na realidade, o erro pode ser cometido por qualquer um, mas somente quando ele se realiza é que o pecado entra na vida da pessoa. Até então, ele permanece à porta. O pecado permanece à porta da vida da pessoa, mas somente entra com a permissão concedida. Ou seja, quando a pessoa permite, pecando. Nesse caso, o pecado supera a vontade do ser humano e esse pecado domina o ser humano, impulsionando cada vez mais para a sua realização. Mais uma vez, né, o apóstolo Tiago falou que o pecado é gerado, ou seja, ele permanece à porta, mas somente conduz à morte após sua consumação. Isso, né, o que se quer dizer é que o pecado aprisiona e escraviza o desejo para que se faça o que ele quer, pois ele domina o ser humano. Essa dominação do ser humano, o ser humano fica dominado pelo pecado, a vida do ser humano não é livre. Esse é o detalhe. Ela está dominada pelo pecado. Jesus também aborda esse assunto quando diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado. Na conversa com Caim, Deus fecha a orientação com uma regra muito importante, que também é um conselho. Há um indício aqui de que Deus sabe que se o ser humano der vazão, der oportunidade, o pecado cometido fica mais forte do que o homem, que terá dificuldades em dominá-lo. Por isso, Deus aconselha que o ser humano deve dominar seus impulsos para que não peque. Talvez o maior empreendimento que precisamos realizar para irmos bem no juízo final seja este: dominar os impulsos para que o pecado não ocorra. Mas é lógico, né, gente? Se o pecado acontecer, a maior atitude, né, a mais nobre atitude que nós devemos realizar é o arrependimento e voltarmos para os caminhos do Senhor. Jesus orientou de forma velada sobre esse assunto quando ensinou a orar durante o Sermão da Montanha. Ele falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, na oração, Jesus disse que é a vontade de Deus que deveria permanecer, não a nossa, ou menos ainda a pretensa vontade do pecado que domina e escraviza. A vontade de Deus é lei e deve conduzir tudo em nossas vidas, em todas as nossas realizações. A vontade de Deus deve ser cumprida, obedecida, concretizada aqui na terra como ela é no céu. Não significa, porém, que é preciso reprimir os sentidos e as vontades, mas apenas dominar e controlar. Os desejos ardentes da carne, sim, não tem jeito, tem que segurar, não tem como ser diferente, né? Aliás, esse é o sentido de domínio próprio, ou temperança como fruto do Espírito, citado por Paulo em Gálatas 5, 22, 23. Não existe energia no ser humano que não possa ou não deva ser canalizada para o bem, né? Empregando forças moderadas e equilibradas para governar os seus impulsos. Não existe. Todas as nossas energias podem ser canalizadas para dominar sobre os nossos impulsos. Na conversa, nós compreendemos que o juízo já estava sendo anunciado desde o início. E em Gênesis 4, 7, que nós lemos, ele é bem evidente. No trecho do versículo, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, esse trecho, né, nesse trecho especificamente, nós podemos entrever, nós podemos ver ali implícito o juízo a partir da palavra aceito. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Nós deduzimos do texto que uma aceitação implica uma aprovação da conduta que foi realizada. Ou seja, se bem fizeres, sua conduta será aprovada ou aceita.
O ato de aprovar ou aceitar é decorrência de uma avaliação, de um julgamento ou um juízo, né, acerca da conduta que foi praticada. Se bem fizer, será aceito. Mas se não fizer, o pecado jaz à porta. De outro modo, também é possível dizer: se bem fizeres, o pecado não estará à porta. Ou seja, não haverá pecado, porque a pessoa estará cumprindo o mandamento, cumprindo a vontade de Deus. Isso tudo é um julgamento. E assim a gente pode compreender, né? Se houve julgamento desde o começo da história humana, como dito, não há motivos para duvidarmos de que haverá um julgamento no final. Amém? É isso, né? Portanto, diante de tudo que a gente falou, é preciso considerar que o pecado pode estar latente na vida da pessoa, em potencial na vida da pessoa, mas somente toma lugar na vida se a pessoa abre a porta para ele entrar. Se as energias forem direcionadas para o cumprimento da palavra de Deus, que traz a vontade do Senhor para todos nós, demonstrando domínio próprio, a pessoa, né, domínio próprio, então ela canaliza as energias para cumprir o mandamento. Certamente a aprovação virá, a pessoa será aceita e pode se encontrar a porta estreita para o reino dos céus. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.